Ai, oh my God. Start video. Ok. Bom dia. Bom, alô. Ah, tá. Conforme. Olá, olá. Pessoal que tá chegando. Fala, Felipeira. Bom dia! Bom dia, Rafa. Tudo bem? Ei, Júlia. Bom dia. Tudo. Bárbara, Bom Daniel, dia. Letícia, Ana, Danilo. Danilo, que não é o Danilo que eu achava que era Danilo. Falei, Bom bom dia, dia. Inaê, olá. Eu falei, Danilo tá na sala também, num dia, eu acho que foi semana passada, mas era é Danilo da turma mesmo. Beatriz, Ana, bom dia. Deixa o pessoal ir chegando, tá? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui pra gente. Parei de gravar. Vamos lá. Ok. Hoje eu vou atrás de uma luminária para mim, para sair dessa cara escura, parecendo o Batman, parecendo na toca, né? Da toca do morcego, na Batcaverna. Impossível. A luminosidade do meu quarto, agora que eu fui descobrir, assim, nesse período de pandemia e de isolamento social, que a luminosidade do meu quarto não é boa. Qualquer coisa que eu faça, ela fica extremamente ruim. E aí eu descobri por que eu nunca consigo tirar uma foto legal aqui dentro do quarto. Que eu sempre tenho que sair daqui, porque a luz nunca tá boa aqui dentro, tá? Mas eu vou resolver esse problema essa semana. Tava esperando ajeitar algumas coisas aí referentes a questões financeiras, tá? Aí agora eu vou dar uma ajeitada nessas coisas. Vou ficar um pouco mais streamer. Já vou começar a fazer uns lançamentos aí, principalmente na parte de jogos jogos também de aula também, tá? Que eu vou fazer futuramente. Perder um pouco dessa tarde. Desculpa, eu estou respondendo ao Danilo. Pessoal, vamos lá então. Para quem já chegou, a gente vai continuar falando aí a respeito, deixa eu pegar meu livro, tá? Dos modelos atômicos de Boris Sommerfeld. São modelos atômicos que são modelos importantes para quem já, né, me topou em em alguma outra plataforma. Já deve ter já deve ter escutado eu falar sobre isso em algum momento. E agora, para quem, né, para nós que a nossa turma, evidentemente, nós vamos estudar um pouquinho dessa, que é uma das grandes elaborações aí de dentro das teorias atômicas, que são os modelos atômicos de Bohr e Sommerfeld, porque eles começam a inserir, como a gente viu na semana passada, os conceitos dessa área conhecida como mecânica quântica. Tá? A mecânica quântica, a gente, né, é um universo extremamente complexo. Tá? Eu posso dizer para vocês que esse mundo é um mundo que, tipo assim, a gente não tem um domínio tão bom ainda dele, a gente já conhece muita coisa, mas ainda não tem um domínio tão grande dele, justamente porque ele é um universo onde as possibilidades de coexistência entre as coisas, a possibilidade de ser e não ser, elas andam intimamente juntas, assim, no sentido literal da coisa.
Então, os modelos atômicos de Bohr e Sommerfeld, eles começam a inserir dentro dos seus conceitos, da sua estrutura, na verdade, essa nova forma de entender o universo, que é a forma por meio da mecânica quântica, por meio desta área da física que estuda o comportamento de partículas extremamente pequenas, microscópicas, submicroscópicas às vezes, como é o caso aí das partículas subatômicas. Então, pessoal, só para vocês terem uma noção, tá? Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se aqui abre. Beleza, eu vou só compartilhar para vocês terem uma noção do seguinte. O mundo quântico, todo esse mundo de teoria, a gente vai estudar só a teoria mesmo, a gente vai estudar como ela se aplica, como eu observo isso no átomo e etc. Por quê? Toda a teoria quântica é isso aqui, ó. Conseguem visualizar daí? É isso aqui. Isso aqui é só um exemplo, evidentemente, tá? Uma parte de toda a complexidade matemática que existe por trás de tudo isso que a gente está estudando. Então, quando vocês me perguntam determinadas coisas que eu não consigo chegar ou explico de uma forma que às vezes parece assim, caramba, eu ainda não entendi o que ele falou, é porque eu particularmente, não tenho palavras assim muito próximas do nosso dia a dia para te explicar um fenômeno como o que está escrito aqui. Então, esse tipo de comportamento se torna um pouco complexo na hora de explicar, por isso que a gente vai aplicar direto. Tipo, modelo atômico de Bohr, modelo atômico de Sommerfeld, foram os modelos que utilizaram a base da mecânica quântica, aí começaram a inserir a questão das ondas eletromagnéticas, começaram a inserir as questões que envolvem a emissão de luz, né, as partículas que Einstein aí batizou de fótons, tá? Então, aquelas que são capazes de transferir, de carregar a luz, na verdade não é carregar a luz, mas é carregar um comportamento de onda dentro de um contexto de luz que a gente chama, tá? Então, tudo isso foi necessário para quê? Para elaboração da teoria quântica por Max Planck e, evidentemente, a observação de que essas radiações elas eram naturalmente emitidas pelos átomos. Foi aqui que a gente parou e é aqui que a gente vai começar hoje, tá? A respeito, tá? Dos modelos atômicos. Modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele pode ser chamado muitas vezes aí como uma atualização do modelo atômico de Rutherford. Como assim? Uma atualização, por quê? Porque Rutherford ele estava extremamente correto, né, nas suas pesquisas quando ele disse que o átomo era formado por núcleo e eletrosfera. Então essas regiões elas são preservadas, evidentemente, porque elas são de fato assim até hoje. Então o modelo atômico de Rutherford trouxe essa novidade, núcleo e eletrosfera. Só que tinha o problema de que, como ele aplicava o contexto da mecânica clássica, não funcionava para entender o comportamento das partículas subatômicas. Então, Bohr, utilizando os novos modelos, os novos mecanismos matemáticos, a nova teoria física, a teoria quântica, propõe um modelo que basicamente resolve, entre aspas, porque ele não, quando Bohr falou, digamos assim, não resolvia por completo o problema, tá? Aí depois veio Sommerfeld, mas Bohr, ele conseguiu resolver o problema que tinha o átomo de Rutherford. Que problema era esse? O problema de que, se eu considerasse o elétron como uma partícula em movimento, o elétron perderia energia, ao perder energia ele perderia movimento, ao perder movimento ele se chocaria com o núcleo, colapsando o átomo. Não acontece. Então Bohr ele resolve esse problema. Resolve esse problema de que maneira? Ele continua afirmando, e isso é para todos os próximos modelos atômicos que a gente estuda. Existe núcleo e eletrosfera, só
que a eletrosfera do átomo, ela tem um comportamento um tanto quanto peculiar, vamos colocar assim. O que isso quer dizer? Quer dizer que Bohr, ele vislumbrou o seguinte: para resolver o problema do átomo de Rutherford, basta que eu considere que os elétrons de um átomo apresentam energia quantizada. Então, esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto da teoria atômica de Bohr. Segundo, vamos colocar assim. O primeiro é, ele mantém núcleo e eletrosfera. O segundo ponto é, ele passa a quantizar a energia do elétron, ou seja, a eletrosfera do átomo, ela passa a receber valores de energia. E é por isso que nós temos esse desenhozinho aqui da escada. Bohr, ou aplicando-se às teorias quânticas, a gente consegue visualizar a eletrosfera dividida em camadas, como se fossem degraus de uma escada. A cada degrau que eu subo, mais próximo do topo ou maior é a minha altura. O mesmo eu posso projetar para o átomo. A eletrosfera, ela é uma região, ó, presta atenção no segundo ponto da teoria atômica de Bohr. Ela é uma região que é formada por camadas eletrônicas. Estas camadas apresentam uma quantidade de energia. Quanto mais afastada a camada, mais energética ela é. Cada elétron de um átomo que está na eletrosfera desse átomo está em uma camada. Portanto, apresenta uma certa quantidade de energia. Então, esse é o segundo ponto da teoria atômica de Bohr. Ele engloba, ele coloca no modelo atômico o quê? A ideia de que a eletrosfera é dividida em camadas. Claro que toda essa ideia baseada nos princípios da mecânica quântica. Eu sempre pego café e meu café esfria. Então, ele divide a eletrosfera em camadas. Camadas, estas camadas, para você entender essas camadas, você pode comparar a degraus de uma escada. Então, veja bem, ó, aqui, essa escada lisa aqui, seria como se fosse o modelo de Rutherford, né? Então, o elétron não tem energia, é uma energia constante, ou ele sobe ou ele desce, direto. Ele vai perder ou ganhar energia direto. Aqui não. Aqui, quando Bohr ele propõe que a eletrosfera é dividida em camadas, você passa a entender da seguinte forma: degraus de uma escada. No primeiro degrau, eu tenho uma determinada altura, uma determinada energia no átomo. No segundo degrau, eu tenho uma outra altura, uma outra energia naquela camada. Então, a cada degrau, a cada camada, nós temos uma quantidade de energia e os elétrons que estão em cada camada também apresentam uma quantidade de energia. Portanto, esse ponto é o que faz, assim, digamos, ser o ponto de transformação do modelo. Por quê? Porque Bohr passa a quantizar a energia do elétron e divide a eletrosfera em níveis de energia. Nós podemos compreender estes níveis de energia como degraus de uma escada. Quanto mais afastado ou quanto maior for o degrau, mais alto eu estou. No caso do átomo, nós não temos degraus, nós temos camadas, então eu faço o seguinte, boto a seguinte fala: quanto mais afastado ou quanto mais camadas com elétrons um átomo tiver, mais energético ou mais energia apresenta esse átomo, tá bom? Então, Niels Bohr, posso colocar aqui quem é, para vocês entenderem? Niels, olha aqui, ele é o Niels Bohr, tá bom? Aí, ó, novo, né? Morreu um senhorzinho já.
Tem uma foto dele com Einstein, com todos os pesquisadores mais fodas do planeta numa única foto. Um dia eu vou achar, depois eu procuro aqui, ó, ele e Einstein discutindo. Veja que esses pesquisadores, eles sempre estavam em contato, principalmente nessa época, tá bom? Então, quer dizer, a teoria atômica de Bohr, ela trata desses pontos, ó. Marquem aqui, ó. Marquem isso aqui, ó. Elétrons giram ao redor do núcleo. Vamos lá para as características do átomo de Bohr. Então, ele aplica a mecânica quântica, quantiza a energia do elétron, principal ponto, divide a eletrosfera em camadas eletrônicas. Vamos lá. Segundo é ótimo, né? Quarto ponto, vamos colocar aí. A eletrosfera, essas camadas, elas são chamadas de órbitas. Ó, prestem atenção nesse nome. A eletrosfera, cada camada da eletrosfera é chamada de órbita. Presta bastante atenção que isso vai mudar depois. Órbita, tá? Uma órbita tem trajetória, tem tudo certinho, bem definido. Tipo a órbita de um planeta. É a mesma ideia. Circular. Então, ó, a eletrosfera tem energia quantizada, os elétrons têm energia quantizada, a eletrosfera tem um formato circular, cada átomo possui um número limitado de camadas, então o número de camadas depende do átomo, certo? Átomo de hidrogênio tem uma quantidade de camadas, átomo de cálcio tem uma outra quantidade de camadas eletrônicas. Deixa eu só verificar se tem alguma coisa aqui. São só chamadas isso? Bom dia, professor. Eu não entendi. O que é quantizar um elétron? Não é quantizar, é você dar um valor, dar uma quantidade de energia para o elétron. No caso do modelo atômico de Rutherford, os elétrons, eles não tinham essa quantidade de energia. Então, Bohr agora ele passa a falar o seguinte, olha, os elétrons desse átomo X, eu vou fazer essa comparação para você entender. Não foi bem assim que ele falou, porque ele é tão superficial, evidentemente. Olha, os elétrons desse átomo têm a quantidade de energia igual a 2. Tá? Então, a ideia dele, quando se fala em quantizar a energia do átomo, é justamente essa, tá? É dar um valor, atribuir um valor aos elétrons. Sim, elétrons são cargas negativas. Então, cada carga negativa, cada elétron que está em um átomo, presta atenção, ele está em uma camada. Cada camada, ou seja, cada elétron, vai ter uma quantidade de energia. Quantidade mesmo, um valor de energia. Porque só assim ele consegue explicar por que o elétron não se choca com o núcleo. Por quê? Porque se ele tem uma quantidade de energia, ele pode ganhar energia. Ele pode ganhar. Mas ele nunca pode perder aquilo que ele já tem. Entendeu? É como se eu tivesse uma quantidade de energia X, essa quantidade me permitisse ficar na primeira camada do átomo. Aí, quantidade X. Aí imagine o seguinte, imagine que eu posso ganhar. Então, X mais 1, ganhei energia. Quando eu perder, eu volto até X. Então, eu volto para a minha mesma camada. Eu não perco a energia que eu já tinha, entendeu? Então, com isso, eu consigo resolver o problema do modelo de Rutherford, que falava que não dava essa ideia de energia do átomo. Tá bom? Então, carga negativa é o elétron. Cada elétron de um átomo tem uma quantidade de energia. E essa quantidade é dele. Ele pode ganhar energia, mas ele nunca pode perder a quantidade que ele já tem. Entendeu? Então, se ele tem X, ele pode ganhar Y. Então, a energia dele passa a ser X mais Y. Quando ele perder o Y, ele volta a ter X de novo, mas ele nunca vai perder o X. Entendeu? Deu para pegar agora a ideia? É complexo, certo? Então, essa é a ideia do Bohr.
Por isso ele resolve o problema de Rutherford com essa ideia, tá? Isso ele fala, por isso os elétrons não se chocam, porque eles vão ter uma quantidade de energia e essa quantidade é dele. Ele pode ganhar, mas nunca pode perder essa quantidade que ele já tem. Segundo, ponto importante, eu já falei, as órbitas também podem ser chamadas de estados estacionários. O que é isso? Estados estacionários é o outro nome da órbita. Então, eu posso falar, um átomo apresenta 10 órbitas, ou seja, 10... Mentira, porque 10 não existe. Um átomo apresenta 3 camadas, ou um átomo apresenta 3 órbitas, ou um átomo apresenta 3 estados estacionários. Eu estou falando da mesma coisa. Entenderam? A palavra estados estacionários, ela se aplica para camadas, órbitas e etc. Quando o elétron... Você disse que 10 não existe, por quê? Porque ainda não tem. Nunca descobrimos átomos com mais de 7. Não tem, não foi descobertos ainda. Na verdade, eles estão criando o elemento 119. Aí a gente vai encontrar, quando eles comprovarem a existência do elemento 119, porque a gente tem até o 118, que são elementos criados em laboratório. Ah, tá. Eu ia perguntar, eles estão sendo criados ou Sim, eles estão em laboratório. Não tem esses grandes colisores de partículas. Tem na Europa, tem um aqui no Brasil, em Campinas. Eu tenho um colega até que trabalha nele. Tem uma série esse de São Paulo, ele é o maior da América Latina. Tem nos Estados Unidos. E eles fazem o quê? Eles lançam partículas, elétrons, prótons, nêutrons, em altíssimas velocidades, sob campos eletromagnéticos, e essas partículas se chocam. Ao se chocar, elas podem originar novos elementos químicos. Mas para esses elementos efetivamente existirem, eles têm que ter um tempo de permanência, né, de existência ali, porque tem uns que surgem e aparecem fração de segundo. Aí, a partir daí, eles vão criando os novos elementos e comprovando a existência desses elementos também, quando eles conseguem fazer ele existir por mais tempo. Quando está criando 119, que vai ser comprovado ainda na verdade, nós vamos ter 8 camadas. Por enquanto, até onde Bohr definiu e é até onde nós conhecemos também, nós só temos átomos que têm 7 camadas eletrônicas. Então, em toda a tabela periódica, em todos os átomos de elementos químicos, o máximo de camadas que a gente encontra até hoje, elas são teoricamente infinitas, tá? Infinitas. Teoricamente, elas são infinitas, tá? Só que na prática, no mundo real, nós só conseguimos localizar 7 níveis de energia, ou 7 órbitas, ou 7 estados estacionários para os átomos no máximo. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos ter átomos que vão ter desde 1 até 7 camadas eletrônicas, variam nesse meio. Toda camada eletrônica, pessoal, ela é nomeada, ela é identificada, vou colocar assim, de 2 formas. Ou pela letra, depois eu vou explicar esse modelo aqui de cima, o que ele está falando, tá? Então eu vou explicar as camadas, ó. Bohr quantiza a energia do elétron. Camadas eletrônicas surgem em Bohr, 7 camadas. Cada camada tem uma quantidade de energia. Essas camadas têm um formato circular e são chamadas de órbitas, ou estados estacionários, ou camadas eletrônicas também. Terceiro ponto importante, se as camadas formam a eletrosfera e essas camadas têm energia, os elétrons de uma camada ou os elétrons da eletrosfera também têm energia. Então, o elétron tem a sua energia quantizada, um valor. Com isso, eu resolvo o problema do modelo atômico de Rutherford,
que não dava esse entendimento. Parecia que o elétron ia se chocar com o núcleo em um momento. Então, ao quantizar a energia do elétron, Bohr resolve o problema de Rutherford, quantizando por meio da teoria quântica. Bohr em diante são átomos quânticos. Existem 7 níveis, por enquanto. Existem infinitos níveis de energia, teoricamente. Na prática, existem 7. Esses níveis são identificados por meio das letras K, L, M, N, O, P, Q. Então, eles podem ser identificados por meio dessas letras, de K até Q, 7. Ou eu posso identificar cada camada do meu átomo por meio do que nós vamos chamar, prestem bastante atenção nesse nome, número quântico principal. É um número, é um valor mesmo, um número inteiro que varia de 1 até 7. Então, quando a gente observa o modelo atômico de Bohr, nós vamos ver esse desenho aqui, pessoal, ó. Um átomo em que nós temos uma eletrosfera circular. Esses círculos que estão aqui, eles representam cada camada, cada órbita que forma o átomo. Cada uma destas órbitas são identificadas, destas camadas, são identificadas ou com letras que variam de K até Q, 7, existem 7, ou por meio de números inteiros, que vão de 1 a 7, chamados de números quânticos principais. Então, veja bem, ó, como se fosse o degrauzinho de uma escada, ó. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto, quinto. Só que não são degraus, são camadas. Então, a gente tem, ó, N. O que é N que ele está botando aqui? N... Por que o degrau 1 é tão grande? Ó. Por que o degrau 2 é tão grande? Com a distância do 1. Como assim? Aqui, o tamanho dele? Não, do outro lado. É muito grande. O raio, a circunferência, o tamanho dela? Tô falando do outro lado, do lado esquerdo. É, do lado desse ciclo aí, tio. Do lado dessas órbitas. As Aqui? linhas aqui. Não, do outro lado. Aqui? Do outro. Aí. Esse. Por que, Aqui, o 2 onde está eu tô? tão distante do 1? Aqui, onde eu tô com o mouse aqui. Isso. Exato. Isso daqui, pessoal... Vocês já estão querendo entender algo. Isso daqui é um chamado diagrama de energia. Eles, evidentemente, por conta dessa quantidade de energia que existe de diferença entre uma e outra camada, é que elas vão ter tamanhos diferentes. Só que para eu explicar a porcaria é ótimo, para explicar essa questão do diagrama de energia, eu teria que entrar num monte de série de outros conceitos que não vêm ao caso do 9º ano, tá? Nem na primeira série, nem na segunda série, nem na terceira série. Quiser saber mais sobre diagramas de energia, aí a gente tem que fazer uma faculdade de química, porque aí a gente estuda o diagrama de energia e entende por que ele tem esse comportamento aqui, ó. Então, ó, esse gap que a gente chama de gap, na verdade, esse intervalo aqui que existe, essa diferença que existe entre o 1 e o 2, significa justamente isso. Olha só, a camada 2, a partir da camada 2, o nível de energia é muito grande. Olha aqui, ó. O eixo da energia, ó. Energia aumenta, energia diminui. Ele está indicando isso, né? Então, olha só. Por que há essa diferença, esse gap aqui? Porque a energia da primeira para a segunda camada, né? A diferença é muito grande. É muito grande. Tá? E tem explicações por quê.
Porque a primeira camada está mais próxima do núcleo, mais forças de atração. Enfim, eu consigo chegar a uma explicação, só que eu posso embolar muito a cabeça de vocês em volta desses conceitos. No sentido de que eu vou falando muitos termos, porque depende desses termos para explicar. Então, olha só, o que você precisa entender aqui? Por que acontece essa diferença muito grande? Justamente porque o nível 1 é o primeiro nível, ele está mais próximo ao núcleo, então as interações ali, elas são intensas entre o núcleo e aquela região, mas entre a primeira e as outras camadas, ela se torna, digamos, menor, tá? Então, por isso que tem essa diferença. Quanto mais afastada do núcleo uma camada for, menor é a força que os prótons estão fazendo para manter aqueles elétrons ali. Por isso que tem essa diferença de energia. Aqui, ó, na primeira camada, eles estão muito perto do núcleo. Então, o que tem no núcleo? Olha só, ó, já estou viajando. Aí vocês me perguntam, aí eu vou não tem problema. O que é o núcleo? Formado por prótons. Prótons, partículas positivas. Elétrons, partículas negativas. Quando a camada número 1 como a camada número 1 está muito próxima do núcleo, há uma força muito grande de atração entre eles. E isso faz com que a energia ali, naquela camada, seja um pouco menor em termos de estrutura, de quantidade de energia, seja um pouco menor que as demais. Justamente por quê? Porque existe essa atração entre eles, tá bom? Então, Mas se tem uma grande força se eles se puxam, por que eles não se encostam? Por que isso não acontece? Por que eles não se encostam? É. O que eu acabei de falar aqui agora, anteriormente? Que eu resolvi um problema de qualquer forma. Porque cada camada tem o seu número lá. A sua quantidade de energia e ela nunca perde esta quantidade. Para ele se chocar com o núcleo, ele tem que perder. É como se houvesse um equilíbrio. Ah, tá. Entendi. É como se houvesse um equilíbrio. Olha só. Atrai, verdade. O núcleo atrai os elétrons. Só que a natureza é tão perfeita que essa atração tem um limite. Ela tem um equilíbrio entre o quanto que eu posso atrair, o núcleo pode atrair de elétrons. Então, esse limite é justamente a energia que está ali dividindo, fazendo com que não ocorra esse choque. Deu para entender agora? Sim. Entendi. Deu para pegar a ideia de... Deu. Isso é de um pouco antes, né? De quando você falou que os novos elementos da tabela estão sendo criados. Isso. Certo? Se, tipo, a gente está criando os elementos que não tem na Terra, mas esses elementos que estão entrando na tabela periódica, eles podem ser, provavelmente sim, mas eles são produzidos naturalmente em alguma outra parte do universo que a gente talvez ainda não conheça? Não. Até onde a gente, quando a gente chama, é porque na tabela, a gente vai estudar isso mais na tabela periódica, que aí eu vou falar assim, de elementos chamados de elementos transurânicos. É o que a gente chama assim, ó. Naturalmente, a gente encontra no universo, até um pouquinho maior em alguns casos, mas até onde a gente observa é o seguinte. Nossa, minha câmera virou. Até o urânio, nós temos elementos naturalmente criados dentro de estrelas, no universo de uma maneira geral. Após o urânio, só com técnicas de laboratório, artificiais, não é criado no universo em nenhum lugar, entendeu? Então, sim, o pesquisador... Mas não é encontrado porque não souberam ou porque é impossível? É porque, não, tipo... aí eu não posso te falar porque é impossível, porque eu não sei. Não, é uma porque, pergunta tipo, que eu não às tenho vezes resposta. os laboratórios, eles reproduzem cenários de Só que reações eles vão longe da Terra. eles vão além. Ô, além disso. entendi. Eles reproduzem o comportamento. Fato. Entendi. Só que, e se eu fizer assim? E se eu colocar desta forma? Então, eles vão além. E ao ir além, eles conseguem obter esses novos elementos químicos. Claro que tendo como base o princípio do que acontece dentro lá dos núcleos das estrelas, né? Que é o choque entre núcleos e etc. Só que
As condições, Júlia, é isso que é diferente. As condições em que são feitas essas pesquisas, elas são condições diferentes das condições naturais. Então, por isso que eles conseguem ir além, entendeu? Claro, esses elementos químicos novos que são criados aí, eles são elementos químicos instáveis. O que isso significa? Que muitas vezes eles podem surgir, eles podem ser criados em frações de segundos. Tipo assim, eu estou lá fazendo a pesquisa, surge o elemento químico e a partir daí, eu acho que deu uma travada a minha câmera. E a partir daí você tem desculpa, porque está travando lá e eu me perdi ali no travamento da câmera. Então, olha só. Quando eles fazem esses elementos químicos, eles podem surgir em uma fração de segundos. Por quê? Porque eles podem simplesmente ser muito rápido, o que a gente chama, como são instáveis, é muito rápida a existência desses elementos. Tudo bem? Então, ó, pessoal, isso é importante. Por quê? Porque aqui vai entrar uma parte do modelo atômico de Bohr que é extremamente importante na resolução de questões. O que acontece quando elétrons saltam, ganham, porque eles podem ganhar energia. Então, como que eu vou explicar para você que um átomo está emitindo luz? Então, essa é a ideia dessa explicação. Por que átomos emitem luz? Então, Bohr, por meio do seu modelo, dividido em camadas, 7 camadas, cada camada com um número quântico, cada camada com uma quantidade de energia. Bohr, por meio desse modelo, consegue dizer o seguinte, ó, um elétron, preste atenção nessa imagem aqui, ó, um elétron, ele está com a sua quantidade de energia X. Ao ganhar uma quantidade de energia qualquer, Y, como? Ele pode fazer isso por meio da radiação eletromagnética. A luz interfere no comportamento do átomo. Ele pode fazer isso por meio de calor. Então, eu posso fornecer energia para o átomo por meio da radiação eletromagnética, por meio do calor. Certo? Estão me ouvindo certinho? Tudo bonitinho? Pessoal? Sim. Beleza. Então, ó, um átomo pode ganhar energia como? Radiação eletromagnética, a luz do sol. Como que você explica as cores que você está enxergando? Ou por meio de calor. Fogos de artifício. Como que você explica as cores emitidas pelos fogos de artifício? Então, com base nisso, eu uso o modelo atômico de Bohr e te falo o seguinte, ó. Imagine que eu tenho um elétron na primeira camada. Esse elétron, ele vai ter aqui uma energia X. Esse elétron aqui, ó. Tá? A energia dele é X. Ele ganhou energia, absorveu energia. Como? Radiação eletromagnética, calor, que seja. Ao absorver energia, o elétron que estava na camada número 1 vai saltar, vai realizar o que a gente chama de salto quântico. Não é um salto como as pernas, tá? Ele vai se afastar mais do núcleo porque ele ganhou energia. Esse afastamento a gente chama de salto. Então, não é salto de saltar com as pernas, tá, pessoal? Mais uma vez. O elétron que estava na camada 1 ganha energia X. Ganha uma energia. Ao ganhar energia, ele vai saltar para a camada mais externa. Então, isso quer dizer o seguinte, que se ele estava na camada 1, ele vai saltar para a camada 2. Certo? Beleza, então, ó, o átomo, o elétron de uma camada. Estão perguntando alguma coisa que será? Não. O elétron de uma camada qualquer tem uma quantidade de energia X. Ele vai receber, vai absorver Y.
Então, quando ele absorve uma energia Y, essa energia Y absorvida vai se somar que ele já tinha. Então, quando acontece isso, ele vai saltar para uma camada mais externa, uma camada de maior energia. Então, agora a energia dele passa isso. Cx mais Y. Beleza? Só que ele vai ficar com essa energia que ele ganhou? Não, não fica. Não fica não, tá? Ele não fica, eu tô te afirmando, ele não fica. O que vai acontecer então? Quando ele perder essa energia que ele ganhou, então aqui ó, ele tem X mais Y. Nesse segundo modelo aqui, ó. Jesus Cristo. X mais Y, isso é um Y. Olha só, aí, quando ele perder Y, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a camada de origem, porque ele só tem X, e ao voltar, ele emite luz, emite fóton. Muita atenção a esse processo. O elétron se encontra em uma camada com uma energia X. Ao absorver energia, ele passa para uma camada mais externa. Então, se ele estava na 1, ele vai para a camada 2. Se ele estava na 2, ele vai para a camada 3 e assim sucessivamente. Então, ele sempre vai fazer esse pulo, esse salto, toda vez que absorver energia. Ao saltar para uma camada mais externa, quando ele absorveu essa energia, ele vai chegar em um determinado momento, o elétron vai chegar em um determinado momento que ele vai perder essa energia que ele absorveu. Ao perder, ele retorna para a sua origem, só que nesse retorno, aí é que está o grande lance. Ele emite luz. É assim que eu consigo te explicar por que quando o cara vai lá e coloca fogos de artifício, né? Acende o fogo de artifício, ele consegue emitir luz, tá? Então, essa é a ideia do modelo atômico de Bohr. Explicar o comportamento da emissão de luzes, quantizar a energia do elétron, para que a partir daí eu consiga explicar diversos comportamentos eletromagnéticos observados no átomo. Isso daqui se aplica, pessoal, essa ideia aqui se aplica na maioria dos problemas, de resolução de problemas para o modelo atômico de Bohr. Então, toda vez que falar fogos de artifício, figuras luminescentes, fluorescentes, emissão de luz, isso é o modelo atômico de Bohr. Como que você explica? Por meio da absorção de energia, salto para uma camada mais externa. Ao perder a energia que ele absorveu, ele volta para a sua camada de origem e nesse retorno ele emite luz. Só que isso acontece muito rápido, em fração de milésimos, né, nanosegundos, assim, muito rápido mesmo. Esse movimento acontece dentro do átomo. Beleza? Beleza? Beleza. O Tranquilo. tio, Oi. do J.J. É do Thomson? Do Era Thomson. do pudim de passas. Isso. O Rutherford era Sistema solar, do tipo sistema de solar. Rutherford. E qual o nome desse? Esse daqui também é o sistema solar, só que tem uma diferença do de Bohr para o de Rutherford. Qual é a diferença? As órbitas circulares. No Rutherford não tem isso aqui. Que não colidia com o núcleo. Isso, além da quantização de energia, etc. O modelo de Rutherford, o modelo de Rutherford, em algumas coisas, em alguns livros vocês podem ouvir assim, modelo de Rutherford-Bohr, porque eles fazem, tipo, é o mesmo modelo, praticamente surgiram em frações de tempo assim muito curta, como se eu comparasse a de Dalton para Thomson. Foram 100 anos até mudar de Dalton para Thomson. De Rutherford para Bohr foi muito rápido. Tipo, foram questões de anos, 15, 10 anos, 9, 5 anos, muito rápido mesmo. Então, essa diferença permitiu que esses pesquisadores ainda entrassem em contato um com o outro.
Tá? Então, Rutherford e Bohr, eles conversavam, eles dialogavam entre si. E aí, muitos livros trazem modelo de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque é o sistema solar com algumas diferenças. Que diferenças? Quantização da energia, divisão da eletrosfera em camadas eletrônicas e, principalmente, a explicação de como que os átomos emitem luz. Sacaram? Entendi. Modelo da cebola. Tem Você pode camadas. comparar, pode sim. Pode comparar com a cebolinha. Eu adoro fazer a comparação de uma cebola também, quando eu vou explicar esse modelo na sala de aula. Eu falo, imaginem uma cebola. Cada cebola tem aquela camada. Então, vou começar até a levar uma cebola para dentro da sala de aula para explicar esse modelo para vocês quando a gente voltar aí para a sala de aula. Leva mais de uma. Tá. Só que tinha um problema. O modelo atômico de Bohr, para finalizar a aula aqui, depois a gente vai fazer só exercício, tá? Não precisam fazer esse exercício. Quer dizer, façam para vocês ir treinando, porque na próxima aula a gente só vai fazer exercício, tá? O modelo atômico de Bohr, ele tinha um problema prático. Teórico, ele funciona para tudo. Ó, parece que eu estou falando. Teoricamente, ele funciona para tudo. Para tudo. Só que quando eu vou verificar na prática, ele só consegue explicar o comportamento de um átomo. Porque Bohr elaborou o modelo atômico dele estudando um átomo. O átomo de hidrogênio. O mais simples de todos. Um próton, um elétron, uma camada. Quer dizer, o modelo atômico de Bohr, quando ele era teoricamente aplicado para átomos maiores do que o hidrogênio, ele começava a apresentar problemas. Ele não conseguia explicar alguns comportamentos dos elétrons. E aí, Sommerfeld, ele vem e faz uma atualização do modelo atômico de Bohr. Continua, sistema solar, núcleo, eletrosfera, continua a eletrosfera quantizada, continua os níveis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que agora, o problema era como que acontece essa transição aqui, ó? De uma camada para outra. É simplesmente assim, direto? Ele vai direto de uma camada para outra? Então, quando ele estudava esse comportamento, percebia que tinha algumas problemáticas. E foi aí que Sommerfeld veio e disse o seguinte, olha, para você subir de um degrau para outro da escada, presta atenção, para você subir do primeiro para o segundo degrau, vou voltar aqui na escadinha, minhas cachorras, ó, você pisa aqui você pisa em um patamar aqui, não é verdade? Você pisa em uma área aqui, que é justamente a área que existe entre um degrau e outro, não é isso? Você não consegue simplesmente estar aqui, né? Se não fizer esforço, você não consegue simplesmente sair daqui da base e vir para o segundo degrau sem passar por esse pedacinho do primeiro. Então, eu posso comparar o que Sommerfeld disse com essa ideia. Que ideia? A ideia de que, além dos níveis de energia, presta atenção, hein? Além dos níveis de energia, cada uma das camadas, cada uma delas, também apresenta subníveis de energia, como se fosse esse patamar que você pisa para ir de um degrau para outro, né? Aquele lance, aquele espaço que você tem para transitar de um ponto para o outro. Então, para o elétron sair de uma camada e chegar a outra, ele precisa transitar, né? Para ele sair de um nível e chegar a outro nível, ele precisa transitar entre subníveis de energia. Então, além dos níveis, cada camada,
cada nível apresenta subníveis de energia que têm órbitas elípticas. Não precisa se preocupar muito com essas órbitas, se é elíptica ou circular, não. Você precisa se preocupar aqui o seguinte, ó, que Bohr falou que tem camadas, só que tinha problemas porque só explicava o átomo de hidrogênio. Como explicar átomos maiores? Sommerfeld vem e diz que, além das camadas, de tudo aquilo que Bohr falou, existem subníveis de energia. Então, eu vou resumir. O átomo é formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera. O núcleo é formado por prótons e nêutrons. A eletrosfera é formada por elétrons. A eletrosfera é formada por camadas de energia. Cada camada tem uma quantidade de energia e, além disso, cada uma delas é formada por um subnível. Existem 4 subníveis. Deixa eu ver se ele fala aqui. Não fala, mas eu vou falar. Existem, anotem aí, ó, no livro. Existem 4 subníveis. 4 subníveis. Eles são identificados pelas letras S, P, D e F. Então, ó, 4 subníveis identificados pelas letras S, P, D e F, tá? Ou pelos números 0, 1, 2 e 3, que a gente chama de número secundário. Tinha o principal das camadas e o secundário dos subníveis. Tudo bem? Professor, Oi. a aula, a Rosa pode entrar na conta e a... Ô, misericórdia, agora eu já tô apagar. saindo. Não, Agora, não, agora. a live, tipo assim, só pra você, tipo assim, sabe? Não ficar voando depois. Sei lá. Não, é 10, é 11 horas a aula dela, não é? Mas só que ela pode entrar antes e a live acaba, tipo assim, fecha do Sim, nada. sim, mas eu também acabei a minha aula agora, Vitor. Mas, tio, você pode repetir, por favor? O quê? O resumo? As letras. Tá, são 4 subníveis, então cada nível é formado por uma quantidade de subníveis, tá? Não quer dizer, por exemplo, que a primeira... A gente vai ver isso, depois eu falo sobre isso que é melhor. Então vamos lá. São 4 subníveis, identificados pelas letras S, P, D e F, nessa sequência. Ou eles são identificados pelos números 0, 1, 2 e 3, também na sequência SPDF. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3, tá? E são chamados de números quânticos secundários. Tudo bem? Certo? Certinho para vocês agora, beleza? Minha câmera travou. Eu tô travado ali na imagem. Rafa. Ok. Inaê. Ok. Melissa. Felipe. Júlia. Que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver. Vitor, Bárbara, Ana, Daniel, Letícia, Larissa. E aí? Tranquilo? Tudo bem. Beleza. Também aqui tá tudo bem. Maria, Vitória, Ana. Tudo certo com vocês aí? Ó, tentem fazer as atividades, Caio, beleza. Tentem fazer as atividades, porque na aula da semana que vem a gente só vai fazer essas atividades, tá bom? Todas. Eu vou até tentar achar um jeito aqui de já deixá-las pré-preparadas no Word, para depois a gente só colocando as respostas, tá bom? Então, ó, vou liberar a sala para vocês, para a próxima professora. Até a próxima aula. Muito obrigado. Minha câmera está travada com minha imagem ali assim meio estranha. E é isso. Tchau. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.